Olha, um país produz e exporta representa seu grau de desenvolvimento para avaliar em que nível a economia do país está, né? São produtos de alto valor agregado. Computadores, aviões, satélites, né? Pois é, o pessoal de Harvard, Estados Unidos, e Massachusetts Institute of Technology, o MIT, eles desenvolveram um atlas de complexidade econômica, ou seja, os países que têm, então, produtos de maior sofisticação tecnológica e de maior valor agregado, os valores, né, mais pesados. A gente colocou aqui no telão, para você ter uma ideia, tem mais ou menos uns 140 ou 150, está lá. A gente chamou aqui de complexidade de economia, mas diz respeito, então, à alta tecnologia. Então, nós temos o seguinte, veja lá, em primeiro lugar está o Japão, né? Com carros, peças e acessórios, circuitos eletrônicos. Em primeiro lugar está o Japão, nessa quantidade enorme de tecnologia. Aliás, as montadoras japonesas são as maiores do mundo, bateram a GM, inclusive, acho que a Toyota e a Honda. Temos aí, que outro país nós temos além do Japão, que é um país, portanto, de alta tecnologia, um país que se desenvolveu especialmente posteriormente à Segunda Grande Guerra Mundial. Podemos virar ou não para colocar os outros? É possível? Ah, ok. Tá ok. Depois tem a Alemanha, também destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Está aí com carros, peças e acessórios, medicamentos embalados. A indústria química alemã é extraordinária. Isso já há muito tempo, mas agora é chamada química fina, onde se envolve inclusive os alimentos. Depois tem a Suíça, olha só, com ouro, né? Muitas vezes levado de fora de outros países, medicamentos, sangue para uso terapêutico e os relógios, que no passado era, vamos dizer, todo mundo tinha relógio suíço, hoje já não é bem mais assim, mas de qualquer forma tem grande tecnologia. Bom, no ranking aparece o número 54, a gente colocou só os três, o Brasil está em 54. Qual é a nossa tecnologia? Minério de ferro. Ou seja, é uma commodity. Minério de ferro não é pelota, não, é um minério de ferro. Soja, você vai dizer, é a soja processada? Não, é a soja em grão. Petróleo, é o petróleo processado? Não, é o petróleo bruto. Então você veja o seguinte, como é que nós estamos? Nós estamos vendendo naquilo que o Caio Prado Júnior, na época que eu estava em História, chamava de produto primário, ou seja, um país exportador de produto primário e importador de produtos manufaturados, infelizmente. O nosso companheiro, nosso comentarista, Richard Rittenband, está aqui conosco. Boa noite, Richard. Boa noite, Heraldo. Tudo bem? Tudo jóia. A gente vai ver os gráficos agora ou vamos ver depois? Se quiser, dá pra gente já ver o primeiro. Tá, vamos ver o primeiro gráfico que você trouxe, então. Você anunciou que ia ter do pato, é isso? Você anunciou que ia ter uma mágica, né? Tá. Na verdade, a gente vai ser como aquele Mr. M, né? Que mostra o truque da mágica. Truque da mágica. Hoje, nada nessa mão, nada nessa outra. Hoje o secretário da Mansueto de Almeida, e falou que o debate do ajuste fiscal está muito confuso, que tem que ser simplificado. Então é isso que a gente vai fazer hoje. O que eu trouxe esses dados da retrospectiva desde 2013 para as pessoas entenderem? Da forma mais simples possível, que é o seguinte. O governo, ele arrecada os impostos, é a fonte de receita dele. Aí ele tem as despesas dele, e além das despesas dele, ele tem as despesas com o custo da dívida, pagando juros e parte da dívida. E o resultado disso, quando você passa a régua, aí você vai ver se faltou dinheiro ou não. Então, o verdadeiro déficit fiscal de 2013 foi um rombo de 110 bilhões de reais. Então, tudo que o governo arrecadou de impostos nesse ano, todas as despesas que ele tem, correntes primárias, todas as despesas que ele tem com o custo da juros, ainda faltou 110,5 bilhões. Aí a pergunta, né? Quem pagou isso, né? Ele pegou dinheiro emprestado. Então não pagou? Então quem pagou isso é quem comprou os títulos da dívida pública. Emprestou para ele? Isso, recebendo juros claro, bem remunerados. Então o pessoal emprestou mais 110 bi para o governo? Isso, exatamente. Tá. Aí aumenta a dívida. Aumenta a dívida. 2014, a mesma coisa. Tudo que o governo arrecadou, a gente viu, né? O impostódromo bateu 1 trilhão. Então tudo que o governo arrecada, tira as despesas, incluindo as despesas com a dívida, porque às vezes eles separam isso. E que é o chamado resultado primário, e as pessoas se confundem. O que a gente tem que mostrar é o verdadeiro déficit, ou seja, qual que é o rombo real. Qual que é? Faltou, então, ainda 271 bilhões de reais. Como é que ele pagou isso? Pegou, novamente, dinheiro emprestado. 2015, fazendo a mesma coisa, o rombo, somando juros, todas as despesas, 513 bilhões de reais de rombo. Aí, 2016, está projetado um déficit primário de 170 bilhões, que é o quê? Não conta o
pagamento da dívida. Só que a gente vai pagar 400 bilhões de custo da dívida. Somando tudo, vai dar 567. Agora vem a mágica, Herota. Qual é a mágica? Se a gente soma todo esse rombo aqui, em 2013... 1 trilhão, aqui dá 1 trilhão e... Isso, 1 trilhão e meio. 1 trilhão e meio. A dívida, em 2013, a dívida bruta, era 2,6 trilhões. Agora ela passa de 4 trilhões. Dobrou? Aumentou exatamente 1,4 trilhões, que é o quê? É o rombo. Então, a questão é, quem paga essa conta? Primeiro, quem está financiando, comprando esses títulos da dívida pública, e como o governo vem se endividando ano após ano e a dívida vai aumentando, quem vai pagar essa conta? As futuras gerações. Aquela conta que você gosta de fazer, dívida per capita, se a gente dividir os 4 trilhões pelos 200 milhões de habitantes, cada brasileirinho que já nasce devendo mais de 20 mil reais. Mais de 20 mil? Mais de 20 mil reais. Caramba! Quer dizer, então é uma situação realmente... E o que me chama a atenção complicado. é o governo querer repetir em 2017 o mesmo rombo, comemorando, ainda falando que é uma situação boa. Sei. Aí eu trago alguns dados de prioridades. Por exemplo, os pacotes de bondade que o governo fez até agora já custaram cerca de 125 bilhões. 68 bilhões foi para reajuste dos servidores públicos federais. 50 bilhões foi para renegociação das dívidas com os estados. Bolsa Família foi 3 bilhões. Você vê que não é nada. Perto do estado de calamidade do Rio e tal. Mas se for ver só o reajuste dos servidores públicos federais, quase 70 bilhões, metade desses 125. Então, para quem está precisando tanto de dinheiro, que está tão no vermelho, é um governo bem generoso. Realmente. Agora, pergunta o seguinte. Bom, o governo vai ter que arrecadar para pagar o déficit, mais os juros e parcela da dívida, como você diz, a soma dos três. Da onde ele vai tirar essa grana aí? Então, tudo que ele arrecada de impostos, mal paga as despesas dele... Ele tem um impostômetro para mostrar ou não? Quanto nós estamos lá? O governo chegou numa situação desde 2014 que todos os impostos arrecadados não dão para pagar nem a despesa primária, que é aquela que não conta os custos da dívida. Então, a gente está com o déficit primário e ainda tem esses 400 bilhões que a gente paga da dívida. Essa aqui é outra tela que eu ia mostrar, não é um impostômetro. Assim, essa outra tela, assim, que o governo ele está querendo criar fontes de arrecadação desesperadamente. Uma delas você mostrou, que é os jogos de azar. Certo. E a outra que está sendo ventilada é um aumento no imposto sobre herança e doações. E aí eu peguei uns dados para comparar quanto que é o Brasil com alguns outros lugares que a alíquota é bem maior. No Japão, a alíquota máxima desse imposto é 55%. Ou seja, se eu deixar uma herança para os meus filhos de 100, mais da metade vai para o Estado. Fica para o Estado, é isso? França, 45%. Tanto que aquele ator, né, o Gerard Depardieu, né, ele até abandonou, né, a França porque ele não queria pagar. Foi para a Rússia. Reino Unido, 40%. Os Estados Unidos, 40%. E a alíquota máxima do Brasil é 8%. Mas na média é bem menor. E essa grana vai para os estados. A proposta do governo é que vai manter até esses 8% para os estados e criar uma contribuição adicional para aí a União abastecer um fundo que eles chamam de desenvolvimento regional e eles esperam arrecadar até 15 bilhões, colocando uma alíquota no limite do imposto de renda, que hoje em dia é 27,5%. Mas, então assim, seria 8 mais 27? Isso. É isso? Exatamente. Quer dizer, o nosso iria então para 30 e poucos. Se aproximaria um pouco dos Estados Unidos e do Reino Unido. Olha, o Denis, inclusive de Pernambuco, diz o seguinte: diante dessas últimas decisões econômicas ocorridas em Brasília, através do Ministério da Fazenda, e Operação Lava Jato, etc, você conseguiu verificar uma possível melhora a curto prazo da economia? Está aqui, ó. Ficou bacana aqui, olha. Ficou legal, né? Diz ele aqui, ele é de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Obrigado pela pergunta dele. Isso é possível ou não? Então, os primeiros sinais de melhora, eles já são nítidos desde o final do ano passado, mas assim, apesar de governos, tanto o governo anterior quanto esse governo de transição temporário, a economia, apesar de tudo, ela já está se ajustando, então você pega os indicadores que antecipam o ritmo da atividade econômica. Melhoraram eles já vem melhorando bastante, que é uma chamada recuperação cíclica, que é aquela que independe. Poderia ser muito mais poderosa se a gente tivesse um equilíbrio fiscal melhor e o mais importante, né? Se me perguntasse qual que é a variável mais fora do lugar da economia brasileira, eu te falaria a taxa básica de juros.
que hoje está um patamar muito elevado e, tecnicamente, ela já pode começar a ser reduzida. Bom, se tecnicamente pode ser reduzida, por que não reduz? É uma decisão política e não técnica? É aquela decisão... Mudou, hein? Mudou o presidente do Banco Como assumiu o novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, agora... E ele entrou assim, o mercado falava, ele tem uma fama que a gente chama de ser pomba, né? Tem pomba ou falcão. Falcão é aquele que é muito duro na taxa de juros. Não, o Tombini. O Tombini o que era? O Tombini chamam de Pombini, né? Que era uma mistura de pomba com Tombini. Porque ele era muito tolerante com a inflação. Já o falcão, ele não é muito tolerante. No próprio Banco Central americano tem uma briga que é meio a meio. Tem os falcões contra as pombas. Então, o Goldfein entrou com essa fama, então agora, tecnicamente já pode, mas provavelmente ele vai querer esperar para falar, não, vou esperar mais um pouco e na próxima reunião... Na próxima, você acha? Mas assim, tecnicamente na próxima já poderia, mas é aquela velha história. Quanto mais tempo eles adiarem, maior vai ser a intensidade na hora que começar a redução. Então, se começaria com meio, vai ter que ir para 0,75 e assim vai, porque a atividade econômica, ela está... Nós achamos quem vai pagar o pato. Então, quem vai pagar o pato? Somos nós, todos os brasileiros e as futuras gerações. Esse pato aí está muito popular, viu? Foi aquele pato utilizado em várias... É o pato da Fiesp, não é isso ou não? Exatamente. Agora, de qualquer forma, não vou pagar o pato, nós vamos pagar sim. E as futuras gerações também, porque a dívida só pode não ser através da CPMF, mas sobre outras... Eles vão aumentar o CID, provavelmente, que é o da gasolina. Isso a gente pode esperar. Tá bom. Senta um pouquinho, Richard, a gente volta já conversando. José Serra, ministro das Relações Exteriores, acompanhado do ex-presidente Fernando Henrique, se reuniu com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, e também o chanceler uruguaio Rodolfo Nin Novoa, para discutir se a Venezuela pode ou não assumir a presidência do Mercosul, porque aquilo lá é rotativo, como você sabe. O grupo fez o seguinte, eles combinaram deixar para agosto uma decisão final. O bloco é presidido hoje, o Mercosul hoje é pelo Uruguai. A Venezuela deverá assumir em julho, segundo essa regra de rotatividade. Mas o Paraguai, que já teve suspenso, ele quer dar o troco na Venezuela e ele quer, então, pedir a suspensão da Venezuela, para que ela não possa assumir a presidência do Mercosul. A Venezuela tem um estado de emergência econômica desde janeiro, né? E tem também o seu Estado democrático questionado. O presidente da Venezuela, Maduro, ameaça fechar o Congresso, não quer saber de recall coisa nenhuma, né? E tem havido problemas seríssimos lá com a oposição. Por esse motivo, então, isso poderá virar uma grande polêmica, né? Uma violenta polêmica em relação a isso. Bom, polêmica é melhor a gente ouvir o pessoal falar a respeito dela. Nós pedimos para o deputado federal Ságuas Moraes, que é do PT, do Mato Grosso, né, que aliás é integrante lá do Parlamento Mercosul, que opinião ele tem a respeito dessa proposta de suspender a Venezuela e não deixar a Venezuela assumir. Como deputado, membro do Parlamento do Mercosul, quero repudiar veementemente a atitude do chanceler interino José Serra, do presidente interino do Brasil, Michel Temer, que associado ao presidente Macri da Argentina, vem tentando impedir a posse do presidente da Venezuela na presidência do Mercosul. Essa presidência é rotativa entre todos os presidentes do Mercosul. Nesse momento, ela é ocupada pelo presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. E o próximo presidente a ocupar será o presidente da Venezuela e depois serão os outros presidentes de cada um dos países membros. O presidente Michel Temer e principalmente o chanceler interino José Serra, ele tem mania de falar grosso com a América do Sul, falar grosso com a África, mas falar fino com os Estados Unidos. Nós não aceitamos essa possibilidade, nós temos que fortalecer o Mercosul, temos que fortalecer a América do Sul, portanto, nós, enquanto membros do Parlamento do Mercosul, queremos repudiar essa atitude do presidente interino, Michel Temer, e do chanceler interino do Brasil. Agora, outro lado. O deputado Paulo Avelino, que é líder dos democratas, está ao lado do governo, tem uma outra opinião. Veja aí. O ministro José Serra tem toda a razão. A Venezuela entrou para o Mercosul numa situação meio duvidosa e complicada. Tiraram o Paraguai para que o Paraguai não pudesse vetar e aí, com a ausência do Paraguai, a Venezuela foi admitida no Mercosul. Nós entendemos que esta
República, da forma como está sendo conduzida, ela cria muitas dificuldades para os membros do Mercosul. Portanto, eu entendo que a ditadura de Chávez e agora de Nicolás Maduro impedem que a Venezuela possa ser um membro nato ou um membro admitido do Mercosul. Portanto, há que se também admitir a cláusula democrática. Portanto, o comando do Mercosul não poderá ir para a Venezuela. Bom, aí estão as duas opiniões divergentes. Elas não são divergentes, não, elas são conflitantes. Exatamente para provocar em você uma reflexão a respeito desse assunto, né, e você tomar a sua própria posição. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está também numa situação não muito confortável, eu diria. Sabe o que fizeram? Eles embargaram, a justiça embargou todos os bens que a presidente da Argentina possui. A Justiça Argentina ordenou o embargo dos bens de Cristina Kirchner. A decisão foi tomada em virtude das acusações em um processo que investiga supostas irregularidades do Banco Central durante o mandato de Cristina. As irregularidades teriam ocorrido na venda de dólares no mercado futuro. O juiz entende que o Banco Central teve perdas milionárias devido à diferença entre o preço acordado e o de mercado na venda desses dólares. O caso começou em 2015, após uma denúncia feita por juízes opositores. Realmente a coisa não está nada fácil para a presidente dançarina. A presidente dançou. Dançou, assim, literalmente. Nós vamos falar também a respeito de novas tecnologias e vamos mostrar um aplicativo criado para a época das Olimpíadas. É um aplicativo extraordinariamente importante, principalmente na cidade do Rio de Janeiro.